Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. A gente vai falar do primeiro dia do Masters 1000 de Madrid, que se encerrou hoje, a primeira parte da primeira rodada. Não foi hoje que o João Fonseca jogou, ele joga amanhã. E a gente teve, obviamente, estreias de tenistas como o Mariano Navone, que eliminou o Perricá, o Rinderknecht, que elimina o Saufilin, o Monfils, que elimina o Borna Goio, o Bautista Agut, que ganha do Munar, o Koboli, que ganha do Marojan, o Bublik, que venceu no Saibro, no Saibro o Bublik conseguindo vitória, ele venceu lá o Alex Mikkelsen. E esses jogos aqui são o assunto do vídeo de hoje. A gente vai também comentar sobre os jogos que vão acontecer amanhã. Mas é claro, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Primeiro, Frederico Sina, tenista que veio a convite, enfrentou o Coleman Wong, que também veio a convite. Vitória 7-6, 6-1 do tenista italiano. Primeiro set, obviamente, mais duro, mas aí o Wong se abateu completamente com a primeira parcial e acabou levando um 6-1. Tipo, um jogo que estava muito duro, né? 48 minutos de primeiro set, no segundo set apenas meia hora para o italiano levar o jogo ali com perfeita tranquilidade e conseguir uma bela vitória para avançar a segunda rodada. A gente teve o Mariano Navone vencendo o Giovanni Mepich Perricá. Olha, Saibro não é a do Perricá, né? Mas eu esperava que o Saibro mais duro de Madrid e também a questão de ter o ar rarefeito, né? O ar rarefeito ele é menos denso, então ele permite com que a bola ande mais rápido. Para alguém que saque igual o Perricá, é a chance dele de aproveitar isso, né? Não à toa, o torneio de Madrid foi muitas vezes onde o Thomas Berdych, que era um ótimo sacador, conseguia ir mais longe quando se para pensar do Saibro. Olha que o Berdych era tão bom no fundo de quadra que até em Roland Garros ele foi longe, mas de qualquer jeito, o Perricá só teve 4 aces, né? Eu achei isso muito pouco. Mesmo que seja Saibro, eu acho que poderia ter tido mais. E toda vez que o jogo é para troca no fundo de quadro, o Navone dominava, né? 35% dos pontos com o segundo saque para o Perricá, 8 de 23. E aí, quando o Perricá estava nos games de devolução, nada incomodava o Mariano Navone, né? 73% dos pontos com o segundo saque para o Navone e 82% com o primeiro. Então, o argentino é especialista em saibro e venceu o francês por um duplo 6-4. O Perricá mal pode esperar para começar a gira de grama, onde ele volta a ser muito competitivo. Mas, há de se dizer, não é um bom ano do Perricá, nem nas quadras duras impressionou de verdade. O Arthur Rinderknecht ganhou do Roman Saufilin, um roteiro muito parecido do jogo do Sina com o Coleman Wong, primeiro set muito duro, e assim, 50 minutos de primeiro set, no jogo 49, né? Aí no segundo set, 30 minutos, ou seja, 1 minuto de diferença entre as partidas. E assim, chegou um momento do jogo que o Rinderknecht ganhou 7 games seguidos. Isso nunca é uma notícia muito boa. O Roman Saufilin também é outro tenista que acorda e joga tênis assim, tipo, bem, né? Às vezes, um dia que acorda bem tá maravilhoso, mas quando joga mal é um tenista muito vencível, né? Esse jogo eu esperava um pouquinho mais de trabalho para o Bonzi, mas ele venceu 6-3, 6-2, o campeão do US Open de 2014, Marin Cilic, né? Eu sei, o Cilic não é o melhor tenista de saibro da história, mas também não quer dizer que ele não possa ser competitivo, até porque há 3 anos atrás ele foi semifinalista de Roland Garros. De qualquer jeito, aí o Bonzi dominou no fundo de quadra, não foi uma boa partida do Cilic no contexto geral. Ele teve metade dos aces do Bonzi, que não é conhecido por ser um super sacador, e teve 3 duplas faltas, o triplo que o Bonzi teve no jogo. Então, e 5 breakpoints, não aproveitou nenhum. Fica difícil ganhar jogo no saibro desse jeito, então vitória para o francês. O Christopher O'Connell venceu o Camilo Carabelli por 2-0, 6-3, 6-4. Vitória relativamente tranquila aí para o Christopher O'Connell. É um cara também que joga tênis muito certinho, né? Eu não acho que ele tem uma fraqueza muito grande, assim como não acho que ele tem um ponto forte muito grande. Mas estrategicamente é um tenista inteligente e se você não tiver um bom plano de jogo, o O'Connell pode te dar muito trabalho, como várias vezes ele já fez até contra tenistas bem capazes. Nuno Borges consegue uma boa vitória contra o Pablo Carreño Busta, que veio a convite no torneio. Carreño Busta que ainda tenta viver algum momento interessante na carreira, né? Ele que já foi top 10, atualmente o 96 do mundo, foi convidado, ganhou o primeiro set 7-6, mas no segundo set ele levou a vitória no tie-break do oponente português, que fez 6-3 no terceiro. Então um jogo de 2 horas e 32 e vitória para Nuno Borges. Harold Mayot estava enfrentando o Florentin Moutet, vencia 6-3, 4-2, quando o compatriota francês acabou abandonando a partida. O Moutet é um tenista perigoso no saibro, mas é aquele negócio, para ser perigoso jogando tênis você tem que estar em uma condição física ideal e definitivamente não foi o caso do Florentin Moutet. O Ethan Quinn venceu o Dusan Lajovic 6-3, 6-4, né? Lajovic, ele já está com seus 34 anos de idade, né?
Mas assim, eu esperava um pouquinho mais dele no Saibro, né? Ele sempre foi um bom jogador de Saibro, inclusive foi campeão de um ATP, acho que 250 em Belgrado. Então assim, o Dusan Lajovic, ele era um cara muito perigoso no Saibro. Ver ele jogando desse jeito realmente mostra que o momento da carreira não é nada satisfatório. E nesse ponto da carreira, 34 anos de idade, não é o ponto mais adequado para você dar uma volta por cima. Vídeo o Manarino, carro de produção, a gente nem tá vendo mais ele nesses torneios. Mas bem que no Saibro a gente não via mesmo no Manarino, né? O Roberto Bautista Agut venceu o Jaime Munar por 2-1, 6-4, 2-6, 6-3, né? Outro veteranaço, o Roberto Bautista Agut, esse até com mais sucesso do que o Pablo Carreño Busta, até porque ele é mais velho. Aos 37 anos ainda consegue fazer as suas, e uma bela vitória contra o Munar, que vive um ano bom, conseguiu vitória contra o Medvedev lá em Miami, né? Tipo, ok que o Medvedev esse ano tá bem abaixo, mas de qualquer jeito, sim, é legal ver aí um tenista conseguindo jogar bem tênis, enquanto o Bautista Agut, mesmo veterano, ainda apronta as suas. E é um tenista sempre perigoso, né? Porque o Bautista Agut pode não ser a maior referência em termos de talento, mas é um dos melhores em inteligência tática, sabe jogar um jogo muito bem construído, e no Saibro isso é sempre muito potencializado, mas a inteligência dele o fez jogar bem, não só no Saibro, como também na grama e na quadradura, e por isso foi um tenista de bastante qualidade e bastante respeito, né? E ainda é. A gente teve o Sebastian Hoffner vencendo o Gaston por 2-0, 6-4, 6-3, é uma vitória até mais tranquila do que eu imaginava. Achei que o Gaston poderia dar mais trabalho, mas é uma boa vitória do Hoffner, né? O Pedro Martínez cai na estreia, né? Ele que vive seu melhor momento da temporada nesses meses de Saibro, porque quando chega em quadradura, quando chega em grama, o Pedro Martínez some, né? É igual o mestre dos magos, quando você espera assim, né? Quando você mais precisa dele, ele some, né? E agora, assim, uma derrota dessas pro Francisco Comensanha, que eu gosto, tá? Eu gosto bastante desse tenista argentino, a energia dele em quadra, acho o jogo dele muito legal de se ver no Saibro, e é uma bela vitória do Comensanha, que foi um tenista que soube sobreviver nos momentos difíceis nesse segundo set e aproveitou os momentos certos para crescer e venceu na casa do oponente, duplo 6-4, ele que viveu uma boa Golden Swing aqui em território tanto brasileiro como propriamente argentino, né? A gente teve o Laslo Djere atropelando o Fábio Fonini, 6-2, 6-3, o Djere tá longe do auge, mas o mesmo se aplica obviamente ao Fonini, que assim, né, ele sempre fala que vai aposentar, mas acho que esse ano vai ser a verdade, né? Porque eu acho que o Fonini já falou que aposentou os 2 anos atrás, falou que ia aposentar ano passado, só que ele ainda continuava jogando bem, né? Do nada ele conseguia fazer uma atuação muito legal, mas agora o nível de tênis dele, ó, moiou, né? Tá bem complicado de sustentar e foi uma derrota bem dura para o Laslo Djere, 6-2, 6-3, né? A gente teve o Juan Manuel Cerúndolo, que venceu do Thiago Monteiro no quali, vencendo o Alexander Kovacevic de virada. Primeiro set 6-3 para o Kovacevic, depois o Juan Manuel Cerúndolo conseguindo 7-5, 6-2. Será que o irmão do Francisco Cerúndolo está evoluindo? Porque é um bom quali e até agora progredindo no Masters 1000, então impressionante a vitória do Cerúndolo. É até um pouco curioso que, apesar de serem irmãos, as características de jogo são muito distintas, né? O Manuel Cerúndolo não tem nem um pouco a agressividade e a letalidade de fundo de quadra que o irmão tem, né? É um jogo completamente diferente, uma construção completamente distinta, mas é aquele negócio, né? Quem não tem cão caça com gato, cada um trabalha com as ferramentas que lhe é presenteadas, né? O Alexander Bublik venceu o Alex Mikkelsen por 2-0, 7-6, 7-6. O Bublik conseguiu 11 aces no Saibro, né? E assim, salvou muitos breakpoints, teve a direita saque por baixo. Definitivamente não são dois nomes que você pensa em referência em Saibro, né? Dois tenistas que jogam extremamente direto, extremamente agressivos, né? Óbvio, o Saibro é um tênis que vai em certos momentos ser muito agressivo, mas ele tem que ser sempre bem pensado. Você não pode ir muito pro risco, você tem que saber controlar o giro. É um jogo de construção mais do que tudo. Eu não acho que são os dois melhores nomes para isso. Porém, Bublik tem mais recurso e quando ele lembra que tênis também é o trabalho dele, não só um hobby, ele consegue jogar muito bem. E é por isso que ele fez aquele torneio maravilhoso dele em Phoenix, só parando pro João Fonseca. E às vezes, em algum momento do ano, ele vai ganhar um título grande, ganhando de tenistas muito bons, porque talento ele tem de sobra. Mas a vontade, né? O profissionalismo para jogar tênis o tempo todo, isso é algo que o Bublik nem sempre dispõe. Mas boa vitória para ele, vai enfrentar o Poprin. Vamos ver o que acontece. Não é o melhor, tipo assim, confronto no Saibro. O Poprin tem um forehand de bastante peso, saca muito bem. Mas por outro lado, né, tipo, em termos de talento, ele tem os recursos, mas vai ter que jogar sério, né? Borna Goio enfrentou o Gael Monfils, um baita quali do Goio, que está em 353 do mundo, começou voando, fez um 6-1, só que depois disso o Monfils conseguiu buscar a reviravolta e uma bela vitória aí de 2-7-1 de virada, 6-2, 6-4, Gael Monfils,
que mesmo aos 38 anos continua muito competitivo. Ele que alinha nesse torneio como cabeça de chave 42, né? Tipo, não é o cabeça de chave em si, mas é o ranking dele, né? E assim, ele vai subir, né? Porque eu não me lembro de ter ganhado em Madrid no ano passado. Monfils, inclusive, quase todo torneio que entra tá ganhando pelo menos um jogo. Eu acho isso fantástico e uma demonstração de que ele ainda está jogando um tênis de altíssima qualidade e que, assim, pode não ser o cara mais ambicioso do tênis atualmente. Ele não fala que tá jogando por títulos, mas eu não acho que ele entra em quadra como um derrotado só querendo good vibes, né? Então, e a gente teve o Flávio Cobolli vencendo o Fabian Marozsan por 2-0. O Marozsan que veio de uma final, né? Tipo, na verdade não, ele fez acho que semifinal, né? Contra o Zverev, acabou perdendo lá em Munique, mas não repetiu o bom desempenho que teve lá na Alemanha, né? Acabou perdendo para o Cobolli, que não faz boa temporada, mas agora é o momento dele. Saibro é a superfície que ele mais gosta de jogar, 7-6, 7-5, e com direito no segundo set ganhar o jogo, quebrando o saque do húngaro por 0. Então, assim, boa vitória, obviamente, para o Flávio Cobolli. Vamos ver, né, se ele consegue aproveitar esse momento do Saibro para voltar a ter seus resultados em mais alto nível, que ano passado ele prometia bastante, mas primeira parte do ano nas quadras duras é para esquecer. E o que temos amanhã no tênis, né? Alexander Vukic contra o Kei Nishikori, né? O ex-finalista lá do US Open de 2014, né? Vamos ver o que ele consegue fazer. Damir Dzumhur contra Mattia Bellucci. Olha, Davi Goffin e Alexander Miller. Esse jogo promete, é bem interessante. Thomas Martin Etcheverry contra o Radar Medjedovic. O Lorenzo Sonego contra o Miomir Kecmanovic. O Daniel Altmaier contra o Nicolas Jarry. O Jarry, obviamente, está no momento crucial da temporada, porque assim, daqui a pouco o Roma ele defende os pontos de uma final e pode ter um tombo muito grande no ranking dele. Quentin Halys contra o Luciano Dardelli. Zizou Bergs contra Yoshihito Nishioka. Martin Landaluce contra o Cameron Norrie. Botic Van de Zandschulp contra Jan-Lennart Struff. Esse jogo é interessante, embora o Nachoric, ele ainda está jogando, né? Vai enfrentar Matteo Arnaldi. Esse jogo pode ser bem legal, né? Leonard Thiem contra Marco Giron, né? Esse jogo também é bem interessante. O Thiem não está jogando nada bem no Saibro, né? Talon Griekspoor contra o Kopriva. O João Fonseca, o brasileiro, vai enfrentar o Moller, né? Que é o tenista dinamarquês, outro cara que bate muito forte na bola. Jon Kachebu vai enfrentar o Jacob Furley e o Riley Opelka contra o Idikata, né? Esse é aquele momento que você olha esses confrontos de primeira rodada e pensa, né? Masters 1000 de uma semana já é legal desde o primeiro dia, né? Se você não tem o João Fonseca aqui, você tem o jogo do Arnaldo, você tem alguns nomes legais assim, mas no contexto geral, a maior parte desses jogos acaba sendo desinteressante. Eu sei, tem mais chances para mais tenistas, um torneio maior, mais dinheiro para os atletas, né? Mas o Masters 1000 de uma semana, ele tem uma aura muito maior do que isso. Pra mim, essa é a minha opinião. Não sei se vocês concordam. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.